Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria estarmos juntos em mais um capítulo da série Os Fundamentos da Fé Cristã. No estudo de hoje, vamos contemplar uma das doutrinas mais sublimes e profundas da revelação bíblica, a doutrina da Trindade. Não estamos falando de uma construção filosófica humana, mas da maneira como o próprio Deus se revelou nas Escrituras. Um só Deus em três pessoas eternas: Pai, Filho e Espírito Santo. Ao longo deste capítulo, veremos que a obra da salvação não é fragmentada, mas perfeitamente harmoniosa. O Pai planeja, o Filho executa a redenção e o Espírito aplica essa obra ao coração dos eleitos. Que o Espírito Santo ilumine nosso entendimento, para que não apenas compreendamos essa verdade, mas sejamos conduzidos a uma adoração mais profunda ao Deus uno e trino. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, quero compartilhar rapidamente com vocês os projetos que estão sendo desenvolvidos aqui no canal. Estamos avançando com a série Os Fundamentos da Fé Cristã, onde estudamos de maneira organizada as doutrinas essenciais da fé bíblica. Também estamos desenvolvendo a série Quando a Fé Encontra Dor, um estudo que busca compreender como a fé cristã responde aos momentos de sofrimento e crise. Também já publicamos o primeiro vídeo da série Cristologia, onde começamos a estudar de forma mais profunda a pessoa e a obra de Jesus Cristo. E em breve iniciaremos também a série de Teologia Bíblica, examinando o desenvolvimento progressivo da revelação de Deus nas Escrituras. O propósito desses estudos é edificar vidas, fortalecer a fé e conduzir cada vez mais ao conhecimento sólido da Palavra de Deus. Sem mais delongas, agora vamos ao nosso estudo de hoje. Antes, porém, sejam todos bem-vindos ao canal Quando a Alma Fala, o Silêncio Ensina. Na continuação, hoje nós vamos estudar sobre o Deus único e trino, que está no capítulo 2 da série Os Fundamentos da Fé Cristã. Quando falamos sobre os fundamentos da fé cristã, começamos por uma pergunta essencial: quem é Deus? A fé cristã não começa no homem, começa em Deus. E a Bíblia revela
algo extraordinário. Deus é um. E ao mesmo tempo, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Não adoramos três deuses. Adoramos um único Deus, eternamente subsistente em três pessoas. A unidade de Deus nós encontramos em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, quando diz: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deus é único em essência, não há divisão, não há hierarquia de divindade, não há três deuses. O cristianismo é monoteísta. A revelação progressiva da Trindade que há no Antigo Testamento, que apresenta três indícios. Primeiro, façamos o homem, em Gênesis 1 e 26. Segundo, o Espírito pairando sobre as águas. Isso está no capítulo 1 ainda de Gênesis. E o anjo do Senhor. Sobre esses três indícios é que nós iremos desenvolver o nosso estudo de hoje. Mas a revelação se torna clara no Novo Testamento. No batismo de Jesus, conforme registrado em Mateus capítulo 3, observe uma coisa. O Filho é batizado. O Espírito desce como pomba. O Pai fala dos céus. Três pessoas, um único Deus. E como entender isto? Mateus capítulo 28, versículo 19, diz assim: batizando-os em nome, observe que está no singular, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nome está no singular. E temos uma explicação teológica simples sobre isto. Deus é um em essência, três em pessoas. O Pai não é o Filho. O Filho não é o Espírito. E o Espírito não é o Pai. Mas todos são plenamente Deus. Quando dizemos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, não estamos dizendo que existem três deuses. A Bíblia ensina claramente que existe um só Deus. Mas esse único Deus existe eternamente em três pessoas distintas. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas o Pai não é o Filho não é o Espírito e o Espírito não é o Pai. Parece complexo entendermos isto, mas a Bíblia nos esclarece melhor.
Talvez alguém pergunte: como isso é possível? Nós não estamos dizendo que são três partes de Deus. Também não estamos dizendo que Deus se transforma de Pai para Filho e depois para o Espírito. Não é um ator trocando de roupa. São três pessoas que sempre existiram ao mesmo tempo, compartilhando a mesma natureza divina. Quando Jesus foi batizado, o Filho estava nas águas. O Espírito desceu em forma corpórea de pomba. E o Pai falou dos céus. Não era um Deus mudando de forma. Eram três pessoas agindo simultaneamente. Um único ser divino, três pessoas divinas. O que os distingue não é poder nem divindade, é relacionamento. Antes da criação do mundo, o Pai já amava o Filho. O Filho já estava com o Pai. O Espírito já participava dessa comunhão. Isso significa que Deus é amor desde toda a eternidade. Ele não começou a amar quando criou o homem. O amor sempre existiu dentro da própria Trindade. Quando Jesus orava ao Pai, não estava falando consigo mesmo. Ele estava falando com outra pessoa da Trindade. Há distinção, mas não há divisão. A Trindade não é uma invenção teológica. É a forma como Deus escolheu se revelar nas Escrituras. E compreender isso é compreender o próprio coração do Evangelho. Existe um perigo dos extremos. Por exemplo, o modalismo, onde afirma que Deus apenas se manifesta de formas diferentes. Uma das distorções sobre a Trindade é o chamado modalismo. O modalismo ensina que Deus não é três pessoas distintas, mas apenas um único Deus que se manifesta de três formas diferentes. Segundo essa ideia, às vezes ele age como pai, depois age como filho, depois age como Espírito Santo. Como se fosse uma única pessoa usando três máscaras diferentes. O problema dessa ideia é que a Bíblia mostra o Pai, o Filho e o Espírito agindo ao mesmo tempo. No batismo de Jesus, por exemplo, o Filho está nas águas. O Espírito desce como pomba. O Pai fala lá dos céus. Isso não é um Deus trocando de papel. São três pessoas distintas agindo simultaneamente. Existe também o
o triteísmo, onde alegam 3 deuses separados. Outro erro que nós encontramos. O triteísmo ensina que existem 3 deuses separados. Como se o Pai fosse um Deus, o Filho fosse outro Deus e o Espírito fosse outro Deus. Isso contradiz completamente a Bíblia. A Escritura afirma claramente: o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Nós não cremos em 3 deuses. Cremos em um único Deus. Temos que ter um equilíbrio bíblico. Assim, então, para evitar os 2 extremos. Não dizemos que Deus é uma única pessoa que muda de forma. Isso seria modalismo. Também não dizemos que são 3 deuses independentes. Isso seria triteísmo. A fé cristã afirma um único Deus, 3 pessoas eternas, distintas, mas não separadas, unidas na mesma essência divina. Podemos apresentar alguns textos importantes para esta compreensão. Abra sua Bíblia aí, em Isaías capítulo 45, versículo 5, onde nós iremos encontrar esta afirmação do próprio Deus, quando diz: eu sou o Senhor e fora de mim não há outro. No Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 30, Jesus declara: eu e o Pai somos um. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19, nós encontramos um único nome singular do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segundo os Coríntios, capítulo 13, versículo 13, onde temos ali a bênção apostólica, revela distinção pessoal sem divisão de essência. Vamos ler este texto. Segundo aos Coríntios, capítulo 13 e o versículo 13. Leia comigo. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. A fé bíblica evita tanto o modalismo como o triteísmo. Agora nós vamos adentrar um pouco mais para entendermos melhor, abrir a nossa compreensão. Falar um pouco sobre a Trindade na salvação. O Pai planeja. A Escritura mostra que o plano da redenção tem uma origem no Pai. Efésios capítulo 1,
versículos 3 a 5, diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo e nos predestinou para a adoção de filhos. Ainda em Efésios, capítulo 1, desta feita, versículo 9 ao 11, diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, conforme o seu propósito. Em João capítulo 6, versículo 37 a 39, Jesus disse: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 e 2, está escrito assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Temos aqui uma conclusão teológica. O Pai é apresentado como a fonte do plano eterno da redenção. Ele não salva sozinho, mas inicia e determina o propósito salvador. O Filho, ele executa a redenção. O Filho realiza historicamente aquilo que o Pai planejou. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Em João capítulo 6, versículo 38, Jesus declara: desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Em Efésios capítulo 1, versículo 7, nós encontramos essa expressão: nele, em Jesus, temos a redenção pelo seu sangue. Em Hebreus capítulo 9, versículo 26, diz assim: agora, na consumação dos séculos, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Timóteo capítulo 1, versículo 15. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Nesta conclusão teológica em relação ao Filho de Deus, nós entendemos que o Filho não cria um plano novo. Ele executa o plano eterno do Pai por meio da encarnação. Vida obediente, morte substitutiva e ressurreição. Quanto ao Espírito, ele aplica a obra ao coração. O Espírito Santo torna eficaz na vida do crente aquilo que Cristo conquistou na cruz. João capítulo 16, versículo 8, Jesus diz: quando ele vier, fazendo referência ao Espírito Santo,
quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Em João capítulo 3, versículos 5 e 6, Jesus diz a Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Em Tito, capítulo 3, versículos 5 e 6, nós encontramos ali: nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ainda, em Romanos capítulo 8, versículo 11, o Espírito vivificará também o vosso corpo mortal. Segundo as Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito. Diante desses textos, nós chegamos a uma conclusão teológica de que o Espírito não adiciona algo à obra de Cristo. Ele aplica subjetivamente ao crente aquilo que Cristo realizou objetivamente na cruz. Portanto, a Trindade não é teoria, é fundamento da salvação. Adoramos um Deus relacional. Antes da criação, já havia amor. O Pai amava o Filho. O Espírito participava dessa comunhão eterna. O amor não começou conosco. Ele é eterno. A Trindade nos mostra que Deus não é solidão, é comunhão. A fé cristã se sustenta na relação de um Deus único e triuno. Negar a Trindade é distorcer o Evangelho. Compreender a Trindade é compreender a própria identidade da fé cristã. Adoramos um só Deus. E esse Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Vou fazer agora uma observação doutrinária muito importante. Essa distinção é econômica, não essencial. Não há três vontades conflitantes. Não há hierarquia ontológica. Não há divisão de poder. Há uma única vontade divina, operando harmonicamente nas três pessoas. Como diz Efésios 1, a salvação é do Pai, no Filho, pelo Espírito Santo. O único Deus agindo trinitariamente. A economia da salvação é uma tradição da Igreja.
Darei agora alguns exemplos para melhor esclarecimento. Irineu de Leão, entre 130 a 202 depois de Cristo, Irineu combatia heresias gnósticas e enfatizava a unidade do Deus Trino na obra redentora. O Pai realiza todas as coisas por meio do Filho e no Espírito. Irineu descreve o Filho e o Espírito como as duas mãos de Deus, na criação e na redenção. Desde o século II, a Igreja já afirmava que o Pai é a fonte do plano, o Filho executa e o Espírito aplica, sem divisão na essência divina. Um outro personagem também importante da história da Igreja é Atanásio de Alexandria, que viveu nos anos 296 a 373 depois de Cristo. Grande defensor da divindade de Cristo no período do Concílio de Nicéia. Atanásio ensinava que o Pai cria por meio do Filho, o Espírito aperfeiçoa e vivifica. Ele insistia que a obra externa de Deus é indivisa, mas com distinção de pessoas. A Trindade opera inseparavelmente, mas cada pessoa age segundo sua propriedade pessoal. Outro personagem também que viveu foi o Agostinho de Hipona, nos anos 354 a 430 depois de Cristo. Em sua obra de Trinitate, Agostinho aprofunda a unidade essencial de Deus. O Pai é o princípio sem princípio. O Filho é eternamente gerado. O Espírito procede do Pai e do Filho, segundo o Ocidente. Mas na obra da salvação, o Pai envia, o Filho é enviado, o Espírito aplica e santifica. As obras da Trindade para fora são inseparáveis. Isso protege contra triteísmo, onde alegam três deuses agindo separados, e também o subordinacionismo, que alegam inferioridade ontológica. O Concílio de Nicéia, que aconteceu nos anos 355 depois de Cristo, afirmou que o Filho é de mesma substância com o Pai, e isso garante que, quando o Filho executa a redenção, é o Espírito, ou melhor, é o próprio Deus verdadeiro que salva. A Igreja sempre entendeu que o Pai planeja, o Filho executa e o Espírito aplica.
Irineu chamava o Filho e o Espírito de as duas mãos de Deus. Atanásio afirmou que a Trindade age inseparavelmente. Agostinho reforçou que há uma única essência divina operando na história. Nossa salvação é obra do Deus uno e trino, do Pai que nos escolheu, do Filho que nos redimiu e do Espírito que nos regenerou. Chegamos ao final deste capítulo reconhecendo que a salvação é obra do Deus Trino. O Pai nos escolheu antes da fundação do mundo. O Filho se encarnou, viveu sem pecado e morreu em nosso lugar. O Espírito Santo nos regenerou e nos conduz à santificação. Tudo procede de um único Deus, eternamente glorioso, digno de toda honra, glória e louvor. No próximo capítulo, avançaremos para um estudo ainda mais específico e profundamente cristológico. No capítulo 3, iremos estudar sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Quem é Jesus? Ele é verdadeiramente Deus? É plenamente homem? O que significa sua obra expiatória? Vamos examinar as Escrituras para compreender a identidade e a missão daquele que é o centro da fé cristã. Que Deus continue abençoando sua vida, fortalecendo sua fé e firmando seus passos na verdade da sua palavra. Até o próximo capítulo. Fiquem todos com Deus.